Meu Brasil, nação gigante, muito sublime, creio ver-te muito breve, bem maior, combatendo a iniquidade, o vício, crime, redimido aos pés de Cristo Salvador. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar, revelar a escuridão, minha alma anseia. Hoje é comemorado o Dia dos Pais. E na minha casa, quando os meus filhos vieram me desejar Feliz Dia dos Pais, eu me enchi de orgulho, me enchi de amor. E ao mesmo tempo eu fiquei constrangido em recordar, em lembrar daquilo que o Senhor Jesus fez pela minha, pela tua, pela nossa vida. Tem momentos que parece tão difícil abrir os lábios e agradecer ao Senhor, mesmo tendo Ele feito tudo o que Ele fez por nós. Começando lá no Gólgota, sofreu por toda a via dolorosa, açoites, foi pendurado numa cruz, teve as mãos e os pés furados, deram vinagre para beber para o nosso Pai. Será que isso não é amor? Será que temos feito aquilo que o Senhor merece? Quer entregar a Ele toda a honra, toda a glória, o nosso melhor. Aleluia. Se isso não for amor, isso, converse. Se isso não for amor, aleluia, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, deixou o esplendor de sua glória para vir a este mundo aqui. Estava só e ferido no Gólgota, aleluia, para dar a sua vida por mim. Solte a voz, povo de Deus, se isso não for amor. Se isso não for amor, o oceano secou, Não há estrela, não há estrelas no céu, as andorinhas não
não for amor. Se isso não for amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós agradecemos por tão grande amor, Senhor. Nós viemos neste lugar e a prioridade, ó Deus, de toda honraria é o Senhor. As primícias das nossas honras é entregue a Ti, ó Pai Celestial, Senhor nosso, Deus Pai poderoso, Príncipe da paz, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, aleluia. Se isso não for amor, cante, 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 cante. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu. As andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, se isso não for amor, aleluia. o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor. Medite na grandeza do amor de Deus. O versículo-chave de toda a Bíblia é o amor. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, e ali Ele padeceu morte de cruz, ali Ele foi ferido, foi machucado, mas o que o mantinha firme nesse propósito era o amor. Oh Deus, aumenta em nós a dose de amor, Senhor. Há muitas pessoas que precisam, meu Senhor, de uma dose maior de amor. E o Senhor, ó Deus, que tem uma dose infinita, derrama sobre nós, ó Deus, esta dose aumentada. Derrama, meu Senhor. Derrama sobre aquele, ó Deus, que está amando mais o pecado do que o Senhor. Derrama sobre aquele, ó Deus, que a tentação bate a porta e infelizmente ele ou ela ainda tem amado o pecado a ponto de fazê-lo, ó Deus, sem acanhamento ou constrangimento. Derrama, Senhor, derrama, e o povo de Deus vai se envolvendo na unção do Espírito Santo. Aleluia. Chamamos, chamamos, chamamos pela Tua presença, Senhor. Chamamos, 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 chamamos. Abraça-me, abraça-me, abraça-me. Com Tua santíssima presença, Senhor. Este culto cristão, este culto nós revertemos a Deus todas as honrarias. Nós revertemos ao nosso Senhor as nossas honras, o nosso louvor. Irmão Juliano, louve conosco também. Tua graça, Tua graça, Tua graça, Senhor. Tua graça, Senhor. Falta ainda a intensidade está pequena. Aumenta a intensidade, cristão. Aumenta, aumenta. Para alguém que ama a Deus está fraco. Aumenta, aumenta, aumenta a intensidade. Chamando e chamando e chamando. E chamando mais do que qualquer outra coisa. Esta presença santa, este mover dos
céus, a unção do Espírito Santo. Tem de ser mais ousado para ganhar. Quem pede recebe, quem bate a porta se abre. Aumenta agora, aumenta a devoção, aumenta a intensidade, chamando, 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 chamando pela unção de Deus, clamando e clamando, e se aproximando do eterno. Oh, glória a Deus! Aleluia! Ensina-me a sentir teu coração. Oh, glória a Deus! Jesus, quero ouvir teu respirar. Oh, glória! Te louvamos, Senhor. Tirar teu fôlego com minha fé E te adorar. e te adorar. Oh, louvado seja Deus. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Venha aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Novamente, toda a igreja adore ao Senhor. Ensina-me a sentir teu coração. Ensina mesmo, Senhor. Jesus, quero ouvir teu respirar. Olha que lindo. Tirar o fôlego. Tirar teu fôlego com minha fé. Te adorar. E te adorar. Aleluia. Pode glorificar o nome do Senhor, igreja. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Olha que lindo. Vem aquecer meu frio coração. Venha aquecer meu frio coração Com teu amor. com teu Aleluia. amor. É o amor, é o amor, é a palavra-chave. Abraça-me. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me. Levante a mão, igreja. Com muita disposição. Vem sobre mim. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia. Rendido, rendido, rendido ao Senhor. Vem sobre mim. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia. Aleluia. Declare mais alto. Aleluia. Vem sobre mim. Vem sobre mim. Reina em mim, pois ao teu lado Aleluia. 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 Senhor, seja louvado, seja louvado, seja louvado. Torre banderere. Aleluia. O Senhor seja louvado. Oh, glória a Deus.
Oh Senhor, te amamos. Queremos, ó Deus, reverter a Ti toda a nossa adoração e devoção. Até aqui o Senhor te sustentou, até aqui o Senhor te manteve de pé com sua forte mão. Mesmo que as tempestades tenham vindo, o Senhor tem se demonstrado fiel. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tão grande amor. Muito obrigado, ó Deus, por não desistir de nós. Ah, meu Senhor. Tereba, tererê. Ainda tem um grupo que precisa mais, e mais, e mais, e mais. Orebalabadá. Não te canses, não te canses. Vença a carne, vença agora a resistência. Vença e vença. Rebanderero, Boriá. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Senhor. Procuramos pela Tua presença. Chamamos, chamamos. Oh, glória a Deus, glória, 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 glória. A minha alma engrandece ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o Teu santo nome, Senhor. Aleluia. Vem sobre mim com Teu manto, reina em mim com Tua glória, pois ao Teu lado é o meu lugar. Aleluia. Ale. De novo igual. Vem sobre mim, cante. Vem sobre mim com Teu manto, reina em mim com Tua glória, pois ao Teu lado é o meu lugar. Aleluia. Ale. Mais uma vez igual. Sua vez, diga. Vem sobre mim com Teu manto. Chame por Ele. Funciona, cristão. Reina em mim com Tua glória, pois ao Teu lado é o meu lugar. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Você diga obrigado, Senhor. Diga: receba o meu louvor. Receba, Senhor, toda a honra e toda a glória. E aplauda ao Senhor, povo de Deus. Aleluia. E segue nas palmas, dando louvores ao nosso Deus. Boa noite, irmãos. Vira ao vizinho, diga boa noite. Deus te abençoe, bom culto, boa reunião. Estamos reunidos na Tua presença, queremos sentir o Seu poder invadir as nossas vidas. Quando isso acontece, a tristeza sai, as lágrimas rolam do coração. Renovados somos por Cristo, quando Ele derrama a Sua glória. Chame por ela, diga lá. Derrama a Sua glória nesse lugar, Senhor. Queremos ser renovados pelo Seu amor. Derrama a Sua glória e o Seu poder neste lugar. Queremos ouvir a Sua voz, então derrama a Sua glória. E segue nas palmas. Oh Senhor, obrigado por este dia. Oh, Tua bênção
bênção sobre os papais, sobre as famílias, em nome de Jesus. Você diga: eu recebo a bênção. Vamos do início. Estamos reunidos na tua presença, queremos sentir o seu poder invadir as nossas vidas. Quando isso acontece, a tristeza sai, as lágrimas rolam do coração. Renovados somos por Cristo, quando Ele derrama a sua glória. Aperta as palmas e aperta a voz, toda a igreja. Derrama a sua glória nesse lugar, Senhor. Queremos ser renovados pelo seu amor. Derrama a sua glória e o seu poder neste lugar. Queremos ouvir a sua voz. Segue o instrumento e segue as palmas, por favor. Olha que bonito, pessoal. É comum nós recebemos os bilhetes de pedido, mas hoje vem um bilhete de agradecimento. Luiz fez uma cirurgia de coração, por sinal, o rim na verdade paralisou, ele estava na UTI e através da oração já está em casa. Louvado seja Deus. Deus abençoe o Luiz, aplauda ao Senhor. Derrama, derrama, derrama. Diga: derrama a sua glória nesse lugar, Senhor. Queremos ser renovados pelo seu amor. Derrama a sua glória e o seu poder neste lugar. Queremos ouvir a sua voz, então derrama a sua glória e aplauda ao Senhor, que é o motivo da nossa canção. E você diga graças a Deus. Vira ao vizinho e diga: bom culto para você. Se porventura sabe que ele é pai, já antecipa aí uns parabéns pelo dia dele, pelo dia dos pais, né? Sente-se, por favor. Eu vou explorar os irmãos mais uma vez. Tem uma canção que o ministro me lembrava, e ela diz: atende a voz do meu clamor, ó Rei Deus meu. E é uma linda canção. Enquanto vamos preparando, abra a tua Bíblia, por favor, em 2 Reis, o capítulo é o 20. Nós vamos meditar nesse texto hoje. Semana passada nós começamos um assunto, hoje nós vamos dar sequência. E esse mês de agosto, nós temos batizado esse mês como o mês da ordem, mas daqui a pouco eu te explico mais sobre isso. Oh, glória a Deus, é linda essa canção. Se há na letra ou na tela, deixe preparado, por favor. 2 Reis, o capítulo é o 20. O Senhor é bom. Conhece o hino? Louve a Deus conosco. Atende a voz do meu clamor, ó Rei Deus meu, pois eu a ti orarei com mais fervor. Ó, dai ouvidos, às minhas súplicas, ó Senhor. A minha meditação elevo ao céu, oh glória a Deus. Na longa noite eu a ti vigiarei.
como em fervor eu cantarei. Ó derrama as tuas bênçãos sobre nós. O Deus eterno não tem prazer na iniquidade. A tua palavra é uma espada e broquel, escudo, e extermina desse mundo, e extermina desse mundo a maldade, e conserva com retidão a quem for fiel. O refrão de toda esta igreja: na longa noite eu a ti vigiarei. Pela manhã tu ouvirás a minha voz, e do teu templo como em fervor eu cantarei. Ó derrama as tuas bênçãos sobre nós. Senhor, nos preparamos agora para ouvir a sua palavra, e que no abrir da Bíblia, como já fizemos, seja o Senhor falando, tratando conosco. Hoje é um dia que entregamos as honrarias também aos pais, mas a principal é o Senhor. O Senhor ocupa o primeiro lugar. Entregamos primeiro todas as honrarias a Ti, que nos deu graça de ser pai, de ter família, de ter filhos. E oro por aqueles que porventura, mesmo num dia festivo como hoje, estejam angustiados, perturbados. A bênção do Senhor, ela enriquece e não traz desgosto, pois que o Senhor te abençoe. Se há alguma limitação lhe tirando o direito até da maternidade, da paternidade, deste altar eu aproveito essa presença boa do Espírito Santo e te mando esta vitória, em nome de Jesus. E a igreja diga: fala comigo, Senhor, eu quero ouvir, eu preciso ouvir a sua voz. Amém, amém. E aplauda ao Senhor, gente, aos irmãos. Obrigado até aqui, graças a Deus, né? Boa noite a todos, bem-vindos a este culto. Esse é o nosso segundo culto de hoje, domingo. Mais cedo o Senhor já nos deu um culto muito bom. Já antecipo dando aqui os parabéns aos papais. Daqui a pouco, talvez já depois da gravação, nós teremos a honraria aos pais também, e louvado seja Deus por isso, amém? Mas o texto que eu quero que você abra é o de 2 Reis, capítulo 20. Semana passada, eu imagino que você tenha vindo, eu espero que sim, nós começamos um assunto que nós vamos dar sequência hoje, se Deus permitir, no outro domingo outro tanto, no outro domingo outro tanto, porque esse mês de agosto nós batizamos como o mês da ordem. E semana passada nós entendemos que há muitas áreas, há muitos setores, sejam eles os pessoais, ou sejam eles até os espirituais, que precisam ser colocados em ordem. A bandeira nacional vem com aquela frase elegante, por sinal: ordem e progresso. Partindo desse princípio, eu entendo que a ordem, ela vem primeiro. Se você quer ter progresso,
é necessário colocar algumas coisas em ordem. Infelizmente, tem pessoas que cresceram a empresa, mas ela não cresceu. Tem pessoa que cresceu a família, mas ela não cresceu. Tem pessoa que cresceu as economias, as finanças, mas ela não cresceu. Então aí já parte também de um princípio. Se nós queremos continuar crescendo, se nós queremos ter progresso, nós precisamos colocar as coisas em ordem. Abro parênteses, esbarrando um pouquinho na questão financeira. Tem sistemas, por exemplo, de algumas empresas que passou da hora de colocar em ordem. Tem sistema que seria mais rápido você desligar o computador, pegar um bloquinho e escrever o pedido. Está fazendo a coisa é se atrasar, está retrógrado. Vai ver o cidadão fica ali por quase meia hora esperando o sistema pensar aqui, pensar lá, pensar colar. Está na hora de colocar sobre esse aspecto as coisas em ordem. Mas nós tratamos sobre Ezequias, foi lá em Isaías 38, isso domingo passado, e nós tratamos de algumas coisas a respeito dele. Segundo a Bíblia, ele recebeu um relatório do próprio Deus através de um homem, de um profeta chamado Isaías. Eu creio na entrega do recado de Deus, eu creio, mas não da maneira que algumas pessoas fazem por aí. Eu creio que a entrega do recado de Deus é através da sua palavra. Tem gente que afirma, eu tenho um recado de Deus para você, e às vezes não bate com a palavra, está entregando talvez um recado da cabeça dele. Já vi muito isso, espero que você tenha sabido lidar, caso isso tenha acontecido com você. Falamos que o Ezequias recebeu um relatório de que ele iria morrer. Recapitula aqui os 5 minutos iniciais, de que ele iria morrer, e ele então, quando recebeu o recado de morte, o que foi que ele fez, gente? Orou. Não é bobo nem nada, não é? Ele percebeu que a coisa apertou, ele recorreu a quem? A Deus. E isso é o que muitas pessoas fazem, graças a Deus, né? Mesmo que seja por uma adversidade, muitas pessoas já aprenderam que orar a Deus, a sentença é mudada. E foi o que aconteceu. O Ezequias orou a Deus e a sentença de morte, ela foi mudada, pessoal. Ele já estava pela bola 7, o recado de Deus é que ele morreria e que ele deveria colocar a casa em ordem. Isso foi o que nós já tratamos. Mas hoje eu vou ler a mesma história, porém nesse livro que eu já te disse, que tem alguns detalhes que a gente vai avançar na mensagem de hoje. 2 Reis é Antigo Testamento e o capítulo é o 20. Você verá que tem certa semelhança com o que a gente já estudou na semana passada. Diz assim o verso 1: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Falamos já do relatório de morte, isso nos choca, mesmo tendo já anunciado o doutor de que ele já está pelas últimas, o relatório de morte nos choca, principalmente quando a casa não está arrumada. Paulo, ele disse um discurso muito inusitado. Ele disse: para mim o morrer é lucro. Difícil ouvir isso, né? Para mim morrer é vantagem. Como assim, Paulo, é vantagem? Porque eu vou estar nos braços do meu Deus, porque eu vou estar ainda mais perto do meu Deus. Esse era o discurso de Paulo, porque creio eu, entendo eu, que a casa dele estava em ordem. Aí eu pergunto, se a morte bater à nossa porta, será que nós temos certeza da nossa salvação? Será que nós sabemos para onde será encomendada a nossa alma? Tem pessoa talvez que diria: pastor, se a morte batesse a porta, eu teria que uns minutinhos antes pedir perdão de vários assuntos. Pois então, já peça já, coloque a casa em ordem já. Mas continuando, tem alguns assuntos novos aqui ainda. Versículo 2: então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo, verso 3:
Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Diga amém, gente? Pois bem, alguns assuntos, como eu já falei, apesar de que eu gosto de gastar um pouquinho do culto, investir um pouquinho do culto para recapitular, mas alguns assuntos já não são novos, tratamos na semana passada. E o que é que nós precisamos aqui compreender? Diz a Bíblia que quando Ezequias recebeu o relatório de que ele morreria, ele virou o rosto para a parede e ele começou a orar. Eu me impressiono, pessoal, e quero que você se impressione junto comigo. A oração, ela funciona, povo de Deus. A oração, ela tem poder. Ela tem poder. Talvez você esteja com um relatório em suas mãos de morte. E não apenas de morte física, mas de falência da empresa, de morte do casamento, de morte do amor e outras situações parecidas. A oração tem poder de mudar esse relatório. Amém, gente? Ela tem poder. Eu lembrei dessa semana, eu atendi uma irmã que gostei do depoimento que ela trazia. Ela disse: pastor Sodré, eu tenho um parente que estava acamado na UTI, e o doutor já veio me mandando o recado para reunir a família. Não sei se você teve já esse desagradável assunto para tratar em família, e o doutor mandou reunir a família, porque ele não garantia mais muito tempo de vida não. Pastor, mas aquele dia a gente aproveitou que estava em família, orou e clamou e tal, e o doutor no dia seguinte disse: olha, eu não sei o que aconteceu, eu agradeço de vocês estarem em família hoje, mas alguma coisa aconteceu essa madrugada, porque eu já não vejo nada mais nele. Oh, glória a Deus! E você diga: Deus é bom. A oração, pessoal, ela pode mudar até uma sentença de morte, ela pode mudar. Mas é aqui que a gente avança em assunto novo. Tem pelo menos 3 pontos desse texto que eu quero te chamar a atenção de hoje. Sobre ele ganhar 15 anos mais, isso aí nós já tratamos. Então a resposta da oração, ele, em vez de morrer ali, ele ainda ganhou de crédito mais 15 anos. Será, talvez, abrindo parênteses, se ele orasse de novo ao cabo de 15 anos, talvez Deus daria mais 15, quem é que sabe? Mas eu quero tratar hoje de 3 assuntos da oração de Ezequias que me chama a atenção. A oração dele, resumida, é claro, está no versículo 3. Vamos observar? Eu digo resumida porque eu imagino que ele orou bem mais do que está escrito aqui, mas vamos lá. Versículo 3 diz, primeiro que ele disse: ah, Senhor, eu vejo aqui um clamor. Tem gente que às vezes ora xoxo demais, e tem que pôr mais intensidade nesse clamor. Primeiro que ele diz: ser servido de te lembrar. Lembrar o quê? De que andei diante de ti em verdade. Esse é o primeiro ponto que eu quero tratar essa noite. A oração de Ezequias, que por sinal teve uma resposta muito rápida. Você observa que o homem de Deus que levou o recado, o profeta Isaías, ele virou as costas e ia indo embora. Deus procurou por ele e disse: volta, que eu já tenho outro recado para dar. De acordo com a Bíblia, o profeta Isaías ainda estava no pátio. Em outras palavras, ele ainda estava por ali por perto. É como alguém que sai aqui da igreja, já está lá no estacionamento, aí o pastor chama: venha de volta, eu tenho um recado de Deus. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Pois ele já ia ali pelo pátio e ele voltou procurando Ezequias. Ezequias, eu estou de volta. Vai ver o Ezequias já
poderia estar desconsolado, né? A ponto de dizer: o que pode ser pior do que o recado anterior? Você falou que eu vou morrer, o que mais que você tem de Deus para mim? Olha, Ezequias, eu não sei o que você andou fazendo nesse meio tempo de eu ir até ali, mas o Senhor Deus mandou eu voltar aqui e dizer que Ele ouviu tua oração, que Ele viu as tuas lágrimas e que aquele assunto de morte Ele vai passar borracha e Ele vai te dar mais 15 anos de vida. Diga amém, gente. Olha o poder da oração. E que mistério, pastor, teve a oração de Ezequias de ser atendido tão rápido assim. Não deu tempo nem do homem de Deus ir embora, não deu tempo nem dele sair dali, ele já voltou trazendo um outro recado de Deus. Que profundo, pessoal. Alegra a noite do teu vizinho e diga: a oração tem poder. Não desdenha a oração não, pessoal. Na hora da oração, eu até outro dia ouvi um depoimento de um irmão que eu achei curioso, bonito. Tem um irmão que me procurou outro dia e falou: pastor, na fé eu sou iniciante, pastor, estou começando agora, mas estou gostando. Esse irmão dizia: pastor, eu não sei porque os outros irmãos fechavam os olhos, eu gosto assim de estar de olho aberto, vendo tudo e tal. Vai ver, a pessoa tem até algum receio, quem sabe o pastor quando fecha o olho faz alguma mágica, sei lá o que, né? Aí ela: pastor, teve um dia que o ministro falava: fecha os seus olhos para se desligar. Pastor, aquele dia eu decidi fechar o olho. Pastor, não é que é diferente? Esse irmão dizia, né? No sentido de se afastar das interrupções, das coisas que distraem, para você se concentrar na oração. Amém, gente? E ele orou. E o mistério da oração, hoje, eu quero resumir nesses 3 pontos. O primeiro ponto, como eu já vinha falando, é: andei diante de ti com fidelidade. E aqui já é um porém para muita gente, pessoal. Tem gente que não pode fazer essa oração. Mesmo em apuro, não tem direito de fazer essa oração. Porque o Ezequias está dizendo sobre fidelidade. Aí eu pergunto: será que estamos sendo fiéis a Deus? Será que nós estamos realmente sendo obedientes a Deus? Há quem diga que quando a pessoa está só, é ali que a pessoa verdadeiramente é conhecida. Tem pessoa que é fiel enquanto está sendo vista, enquanto o patrão está vendo, enquanto tem uma câmera em cima dela, manuseando dinheiro. Mas talvez lá num setor que ninguém está vendo, lá num setor que não tem câmera, tem aquela pessoa que, justificando por um apuro financeiro, leva embora na mão grande. Ou em outras situações, o casal que se diz fiel, mas se diz fiel porque está ali, todo na pompa e coisa parecida, mas e no reservado, e no secreto? Será que a fidelidade está em dia, pessoal? A oração de Ezequias foi: Senhor, em outras palavras, olha no teu registro, Senhor, eu tenho sido fiel ao Senhor. E eu não pretendo acabar com essa fidelidade, eu quero continuar sendo fiel, Senhor. Eu não quero, Senhor, interromper esse ciclo. Eu quero continuar vivendo, e eu quero continuar vivendo sendo fiel a Ti. Esse foi um dos objetos de oração de Ezequias, e a oração de Ezequias teve uma resposta rápida. Pois então, eu compreendo que para termos a resposta de Deus, nós precisamos buscar a fidelidade. A fidelidade, alguém talvez esbarra já pensando na questão das ofertas, dos dízimos. Faz sentido? Faz. Poderia continuar a mensagem falando apenas das ofertas? Poderia. Sim, se porventura a sua casa, no sentido dos dízimos e das ofertas, está em desordem, pois coloque isso em ordem. Talvez em nome da crise, alguém pensou: o que eu corto de despesa, e quem sabe cortou a fidelidade a Deus, os dízimos, as ofertas. E é um passo muito importante para ter a bênção de Deus na vida financeira, amém, gente?
Isso aqui é fato. Mas não, a mensagem não vai apenas para o assunto dinheiro, ofertas ou dízimos. A fidelidade vai muito mais além disso, pessoal. Como é que está a tua fidelidade a Deus? Tem pessoas que em casa, por exemplo, são fiéis a muitos assuntos. Vai ver em casa, ela dá muita fidelidade à televisão, ela dá muita atenção à televisão, ela dá muita fidelidade aos compromissos de trabalho. Afinal de contas, tem que bater o ponto. Afinal de contas, se não chegar no horário certo, pode levar um puxão de orelha do gestor. Ela leva muito a sério, ela é fiel ao trabalho, porque ela não está querendo ser mandada embora. E a nossa fidelidade a Deus, como é que anda? Quem entende isso, balança a mão e diz: estou entendendo. Aí alguém talvez diga: pastor, eu não sou fiel ainda, porque eu estou esperando eu ser grande, aí eu vou ser fiel. Aí é uma outra mentira de Satanás, porque está escrito na Bíblia em Lucas 16:10, não precisa abrir, que quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é infiel no mínimo, também é infiel no muito. Então a questão da infidelidade não tem a ver com a quantidade. Tem gente que é infiel na porção pouco e da mesma forma é infiel na porção muito. Quem entende, diga: estou entendendo. Esse primeiro ponto é a fidelidade. Infelizmente há pessoas que são infiéis a Deus. O Senhor Deus abre os céus para ela, manda a bênção para ela, e ela é infiel a Deus, como os 10 leprosos, né? Os 10 foram curados, e a Bíblia diz que apenas um voltou para agradecer. Que ingratidão, que infidelidade. Mas como eu disse, são 3 assuntos, né? O primeiro assunto, eu já levanto uma questão: será que nós poderíamos orar assim? Senhor, olha nos teus registros, porque eu sou fiel a ti. Talvez o Senhor olhe nos registros e fale: olha, tua oração está bonita, mas não estou vendo fidelidade. Tua oração está muito elegante, olha, até me comovo, mas não vejo fidelidade da tua parte. Que situação. E saiba você, lá em Malaquias a Bíblia diz que tudo que nós fazemos sobe para Deus como um memorial. Tudo que fazemos, pessoal, quer bom ou quer mal, sobe para um memorial diante de Deus. Como é que anda esse memorial, hein? É só para pensar. Mas são 3 pontos de oração, né? O primeiro ponto, qual é que falamos? Andei diante de ti com fidelidade. Aí o segundo ponto, que diz no versículo que nós lemos: andei com inteireza de coração. Ou seja, o meu coração é teu por inteiro, Senhor. Meu coração é inteiramente do Senhor. Repito, muitos não podem repetir a oração de Ezequias, mesmo no leito da enfermidade, porque o coração dela não é inteiro de Deus. Há pessoas que em uma oportunidade pecam. Pecado bate a porta, ela abre a porta e peca, se lambuza toda no pecado. E isso é muito sério. Nós precisamos guardar o nosso coração para Deus por inteiro. E o não cair ou não ceder ao pecado é porque nós temos temor a Deus. É porque nós temos respeito a Deus. Se o pecado bater a sua porta, você diga não ao pecado, porque o teu coração é inteiramente de Deus. Amém, gente? E o pecado bate a porta? Bate. Bate a porta apenas do novato na fé? Não. Bate a porta de todo mundo, até do crente mais antigo que há. Um terceiro ponto diz o seguinte: eu fiz o que era reto aos teus olhos. Que situação, hein, pessoal? Então ele começou a trazer à tona
as coisas que ele vinha fazendo até ali. E ele então começou a colocar isso em oração. E ele foi dizendo: Senhor, Senhor, e foi clamando, e essa oração, pessoal, me impressiona de ter alcançado uma resposta tão rápida. E repito, o que veio trazer o recado não tinha nem ido embora ainda. E esse último ponto ele disse: Senhor, eu fiz o que era reto aos teus olhos. Isso significa atitude. Nós já estudamos outro tanto sobre Ezequias, mas até aqui ele teve atitude. Se você for meditar na Bíblia, claro que eu resumo um pouco, coisas que o Ezequias fez. Número 1, na época dele, o templo do Senhor estava fechado, pessoal. Eu não sei que situação precária foi essa que permitiram fechar a casa de Deus. Que situação, né? Por falta de respeito, talvez, de quem estava cuidando, falta de respeito, talvez, pelos frequentadores que não mantiveram. Eu sei que as portas do templo se fecharam. E o que o Ezequias fez logo no começo da gestão dele? Abriu novamente o templo e restaurou o culto para Deus. Teve atitude. Restaurou até as festividades, como por exemplo a festa da Páscoa, que sabemos que é uma festa cristã. Então algumas atitudes ele fez e ele colocou isso tudo na oração dele. E o bonito de tudo, quero que você compreenda que a oração dele alcançou resposta. A oração dele mudou a sentença de morte. Você levanta a mão e diga: graças a Deus. Diga: eu confio no Senhor. Aleluia, né? Aí, em cima desse assunto, a gente relembra no versículo 6 algumas coisas. Olha o que diz o 6 de 2 Reis 20: acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Verso 7, disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Ali eles fizeram um ato de fé. Nós vamos fazer esse ato de fé. O profeta pediu para ele pegar uma pasta de figos e colocar como se fosse uma pomada, um creme, em cima da enfermidade. E ele fez. E a Bíblia diz que ele ficou curado. Eu vou lhe entregar a pasta de figos no domingo último desse mês, dia 27. Mas voltando, eu falo dela uma nova ocasião. Versículo 8. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Para aqui que eu te resumo um pedaço. Eu acho muita ousadia da parte desse homem que estava pela bola 7 já na questão de morrer. Seria como alguém chamar a família, como eu já disse, dizendo: ó, vai morrer, junta a família e tal e tal e tal. Mas ele clamou ao Senhor com esses 3 itens que já falamos, e o profeta voltou e disse: olha, eu tenho uma nova notícia, pois você não vai morrer não, você ganhou de crédito mais 15 anos e tal, isso aí já entendemos. Aí, logo que o Ezequias recebeu essa notícia, ele disse ao profeta: profeta, mas qual é a garantia que eu tenho que eu vou ganhar mais 15 anos? Que certeza você me dá? Que ousadia, né? Qual é a garantia que você me dá de que eu tenho mais 15 anos? Como quem diz, eu posso planejar ou a minha vida vai ficar parada? Me dê uma garantia. Aí o profeta disse para ele: pois eu vou te dar. Você escolha, ou eu vou fazer 10 graus avançar no relógio de Acás. Pessoal da tela, eu tenho esse relógio, põe aí para explicar para os irmãos. Ou você escolhe retroceder 10 graus no relógio de Acás. Aí o Ezequias disse: avançar 10 horas, isso aí é fácil. Avançar seria como 10 horas, de acordo aí com os relatos dos entendidos, representa 40 minutos. Avançar 10 horas seria muito fácil.
eu quero escolher o contrário, eu quero escolher longe da regra, eu quero escolher a contramão, eu quero que o relógio de Acás retroceda 10 graus. Aí eu vou te explicar um pouquinho, porque não é comum esse relógio de Acás. Esse relógio que aparece na tela, e o amigo em casa vê também, é um relógio medieval, é um relógio do sol. E acontece que aquela parte assim saliente que você vai vendo, como um ponteiro de um relógio, à medida que o sol bate naquela parte saliente, onde a sombra reflete, pois então eles tinham lá uma regrinha deles e sabia as horas. Então o que foi que o Ezequias pediu na prova que ele fez com Deus? Ele falou: o sol avançar é fácil, porque é o normal do curso da natureza, mas não é assim que eu quero que o sol retroceda 10 graus, eu quero que o mundo gire diferente por 40 minutos, e eu nem te conto. Quer dizer, conto sim. Voltou. Diga Jesus, voltou, pessoal. A sombra que no ver natural teria um ciclo, na prova que ele fez com Deus, voltou. Todo o sistema mudou o seu ritmo normal, porque o homem fez uma prova com Deus, e Deus atendeu aquela prova, demonstrando que a oração dele, e que os 15 anos a mais, Deus estava dando para ele. Diga amém, gente. Eu não sei se você já fez alguma prova com Deus. Eu não sei. Não sei se no teu entendimento de fé você já fez isso. Eu já. Eu quando Deus assim me dá uma certa inspiração, eu faço provas com Deus, mas não é como alguém talvez ensina, meio que atrapalhado o negócio. Você deve estar entendendo o que eu estou dizendo, né? Mas prova de Deus, como quem diz: Senhor, eu tenho um desafio tal, Senhor. Senhor, é um problema que está se arrastando por muito tempo. Senhor, eu te apresento esta causa, e eu quero, ó Deus, na fé em Ti, eu quero fazer uma prova contigo, desse caso ser clareado e resolvido, e tal, e tal, e tal. E alguns às vezes unem a prova com uma certa promessa. Senhor, isso acontecendo, aí eu vou chutar exemplos, né? Olha, pois eu sou o mais novo membro da igreja, pois Senhor, eu vou andar em fidelidade contigo. Aí às vezes ela põe uma certa condição. Alguém já fez alguma prova com Deus? Levanta a mão assim, já fez? Olha, muitos dizendo que sim. Mas ele fez ali e tal, Senhor, retroceda e tal, e aconteceu. Abre o parênteses. Há quem diga, o pessoal que estuda astronomia, o pessoal que estuda essas áreas todas da questão do tempo e tal, de que há um dia perdido. Pessoal que estuda e pesquisa, e eles descobriram um dia perdido. E eles então, mas cadê esse dia? O que acontece? Conta e reconta e conta, cadê esse dia? E então eles descobriram ou lembraram. Tem uma parte da Bíblia que diz que o Josué orou e o sol parou por quase um dia. Lembra desse texto ou não? Isso aí representa, segundo os cálculos desse povo entendido, 23 horas e 20 minutos. Aí martela-se a cabeça outro tanto, mas cadê os 40 minutos perdidos? Mas ainda está faltando, tem erro aqui de cálculo, qual foi o percurso e tal e tal. Aí descobriu-se que os outros 10 graus de Ezequias representam os outros 40 minutos perdidos, e isso comprova que a palavra de Deus é verdadeira. Comprova, e aplauda ao Senhor bem forte, que a oração traz resposta, e diga graças a Deus. E o que me encanta é saber que o Senhor pode mudar o curso natural, porque um servo dele orou. Talvez o curso natural de alguém é dizer: pastor, a empresa vai mal, vou demitir todo mundo. Vai ver o curso natural, né? Vai ver o curso natural de alguém no casamento é dizer: pastor, olha, ora por mim, eu entrei no 7º ano de casado. Tem um discurso que fala da crise dos 7, né? Aí uma briga acontece, ele já fala: eu amo muito, pastor, mas precisei largar, é porque eu entrei na crise dos 7.
Talvez já é uma desculpa, né? Para tirar o corpo fora, alguém que já não está amando como deveria. Mas voltando ao assunto, o Senhor tem poder para isso, pessoal. Mudar o curso normal das coisas mediante um clamor, mediante uma oração. E diga: eu creio em Deus. Agora, em tudo isso, eu quero que você compreenda Salmos 50. Salmos 50. O versículo é o 15. Ele teve 3 pontos na oração, que estamos destacando, né? Para meditar, praticar. Salmos 50, 15 diz bem assim. Salmos é o meio da Bíblia. E invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Tem muita gente que conhece só o versículo 15, né? Oh glória, eu vou invocar, Deus vai me responder e tal e tal. Eu amo esse texto, já recitei ele várias vezes, eu amo. Só que tem gente que deixou de ler o 16. Olha o que diz o 16, leia comigo. Mas ao ímpio, diz Deus, leia, que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca, pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. O que a palavra está dizendo? Esse invocar a Deus, pessoal, se for desejar essa resposta bonita dos céus, tem de andar em fidelidade. O Senhor está dizendo: invoca-me e eu responderei. Mas e aquele que é ímpio? Aquele que não tem fidelidade a Deus, aquele que não tem respeito a Deus, aquele que está, sabe lá, dando atenção ou carinho às coisas de Deus, está dando a tudo mais, menos às coisas de Deus. A Bíblia está dizendo: e você, ímpio, que vem querendo me clamar, pois você está jogando a minha palavra detrás de ti, em outras palavras, o teu clamor não ouvirei. Diga: meu Deus, hein? Fecha a Bíblia ali adiante, eu vou encerrar a mensagem com esse comentário. E os obreiros podem até se posicionar já para os elementos da ceia. O assunto principal que tratamos hoje é sobre colocar a vida em ordem, a vida com Deus. A Bíblia diz em 1 Reis 18, não precisa abrir, sobre o desafio Elias e os profetas de Baal. Diz a Bíblia que os dois combinaram no desafio o seguinte: aquele que fizer fogo descer do céu, esse é o Deus verdadeiro, e a esse Deus nós vamos servir. E o profeta de Baal começou, e clama, Baal, 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 e não houve resposta. O Elias até zombava deles, né? Olha, fala mais alto, vai ver o Deus de vocês está dormindo, vai ver o Deus de vocês está viajando. Você deve conhecer esse texto. Aí o Elias disse: chega, gente, agora é a minha vez. Antes dele invocar a Deus, você pode conferir em 1 Reis 18, a Bíblia diz que ele colocou o altar em ordem. Ele arrumou o altar. O altar é o local em que entregamos o sacrifício, o nosso louvor, a nossa vida. Principalmente falando em Antigo Testamento, o altar é esse local de devoção a Deus. O altar não representa apenas este local em que estamos aqui para poder facilmente ou de forma mais fácil ver os irmãos. O altar é mais que isso. O altar representa a tua vida, a nossa vida. Então, se você quer que o fogo de Deus desça, se você quer esta graça dos céus, essa vida que Deus pode te dar em quantidade e melhor, em qualidade, é necessário, dentre os 3 eu estou destacando, andar em fidelidade, arrumar o altar. E é essa a nossa mensagem de hoje. Amém?
arrume o altar. Talvez você mesmo por várias vezes disse: eu quero mais de Deus, eu quero. Arrume o teu altar, comece arrumando o teu altar, e você verá que o Senhor, Ele muda até o curso natural, porque você está clamando o nome dEle. Amém? Sentado mesmo. Qual é a música, ministro? Será com o Juliano? Sou tão dependente de ti. Sou dependente de ti. Os obreiros, posicionem-se, por favor. Já pode até ficar já em posição correta. E enquanto isso, nós louvamos e engrandecemos. Sou tão dependente de ti. Tudo que tens para mim, eu sei que é bom. Meus dias estão em tuas mãos, milagres e sonhos que irão um dia se cumprir. Em teu tempo, tudo lindo fazes, Deus que tudo pode, tudo sabe. Em teu tempo, tudo lindo fazes, viva cada dia um milagre. Eu vou viver tudo o que tu tens pra mim, Senhor. Não abro mão, eu sou sempre dependente do teu favor. Não abro mão. Os obreiros estão posicionados. E a mensagem de hoje sugere um concerto com Deus. Se porventura, dentre os 3 itens que tratamos, tem algo a ser consertado, o Senhor hoje lhe chama a fazer esse concerto. Andar em fidelidade, inteireza de coração, atitude. Quanto ao pecado, pessoal, nós temos que ter atitude. Ele não vai bater a sua porta uma só vez, ele vai bater por várias vezes. Outro dia uma irmã me procurou dizendo: pastor, eu tenho muitos amigos que são do mundo, e hora ou outra eles me procuram, pastor, porque somos amigos, para a gente poder continuar o que a gente fazia, as coisas aí das noitadas e tal. Pastor, pois eu tomei um concerto com Deus. Essa irmã me dizia: pastor, eu amo muito minhas amigas, mas eu não faço mais o que eu fazia. Agora eu tomei postura, eu sou mulher de Deus. Amém, pessoal? Tem que ser muito valente, pessoal, porque em princípio pode ser que os seus amigos digam: agora você ficou careta. Olha, eu fiquei careta, mas um careta que ama Jesus e que ama você também. Continuo tendo carinho por você, amigo ou amiga, mas eu não posso jogar isso na cara do meu Deus. Ele mudou minha vida. Amém, gente? É assim. Foi um depoimento semelhante que a irmã me contou outro dia. O pecado vai bater a porta, não é só de quem não batizou, de todos, pessoal. Do pastor, do obreiro, do outro, de todos. Só que nós temos que ter atitude. Quando o pecado bater, ou pecado, não, eu fiz um voto, uma aliança com o meu Deus. Eu fiz uma prova com o meu Deus, eu fiz um voto com o meu Deus, e de minha parte eu não vou quebrar o voto. E da parte de Deus eu sei que Ele também não quebrará, que o meu Deus é um Deus de palavra. Amém, gente? Se a consciência lhe pesa, e você não se sente preparado à comunhão, você vai saltar. Nós entregamos assim cadeira por cadeira só para facilitar a entrega, mas não se constranja. Agora, se de tudo você diz: pastor, pois exatamente hoje é o primeiro dia de uma nova história da minha vida, pois glória a Deus, eu até cerco você em oração para você ser valente nessa decisão. Amém? Amém, gente? Pois entregue. Louve outro tanto, irmão Juliano, enquanto
vai sendo entregue os elementos. Sou tão dependente de ti, tudo que tem para mim, eu sei que é bom. Meus dias estão em tuas mãos, milagres e sonhos que irão um dia se cumprir. Em teu tempo tudo lindo fazes, Deus, que tudo pode, tudo sabe. Em teu tempo tudo lindo fazes, tu a cada dia um milagre. Ouve ao Senhor. Eu vou viver tudo o que tu tens pra mim, Senhor. Não abro mão, não abro mão. Eu sou sempre dependente do teu favor. Não abro mão, não abro mão. Eu vou viver tudo o que tu tens pra mim, Senhor. Não abro mão, não abro mão. Eu sou sempre dependente do teu favor. Não abro mão. De ti. Aproveite esse próximo minuto, colocando a casa em ordem, colocando a teu altar em ordem. Lembre, fidelidade, inteireza de coração, atitude. Ah, sim. Invista esse próximo minuto colocando o altar em ordem, cristão. E a igreja investindo esse próximo minuto a Deus, orando, 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 como Ezequias orou, ou semelhante à oração de Ezequias, aquela oração de fé, aquela oração de confiança, de que Deus pode mudar o quadro, pode mudar a sentença de morte talvez realmente seja uma sentença de morte, ou talvez seja uma sentença diferente dessa, uma sentença de morte espiritual que é a pior de todas. Ah, meu Deus, reverte este quadro, o teu povo vai orando, vamos igreja, invista esse próximo minuto, ainda antes da comunhão, invista esse próximo minuto, orando, falando e buscando ao Senhor. Sim, meu Senhor, em nome de Jesus, clamamos ao Senhor. Levante, por favor, os elementos aos céus, todos o façam. E aquele que porventura hoje tenha saltado, não se desligue. A graça de Deus lhe alcança, lhe constrange, e a obra de Deus é poderosa nesse lugar. Levantamos a Ti, Senhor, os elementos que representam a santa ceia do Senhor. Eis na mão do Teu povo o cálice, representando o sangue de Cristo,
Eis na mão do teu povo o pão, representando o corpo de Cristo. E o comer e o beber representa a comunhão da igreja de Jesus com Cristo. Aleluia! Oh meu Deus, nós não podemos viver a vida com infidelidade. Não podemos andar pelos caminhos tortos e deixar de ter atitude. Há pessoas que têm atitudes para tantos assuntos e pouca atitude para as coisas cristãs. Quem sabe Deus lhe compele agora a fazer até um voto de fidelidade, um voto de gratidão, um voto de servi-lo com inteireza de coração. Aleluia! Oh Deus poderoso! Na noite em que o Senhor foi traído, ele pegou em sua mão primeiro do pão. Pegue por favor e levante aos céus. E ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Este pão, como eu tenho dito, ele representa o corpo de Cristo. E o comer do pão representa que nós fazemos parte da família de Deus. Representa que nós queremos ter uma aliança com Deus. E essa aliança renovada e mantida para todo sempre. Aleluia! E o corpo de Jesus foi moído, foi machucado, foi ferido a caminho do Gólgota e até aquela cruz. Isso tudo aconteceu por amor, por amor. Obrigado por nos amar tanto assim, Senhor. Coma, apenas coma. Seja Deus. Na mesma noite em que o Senhor foi traído, ele pegou em sua mão um cálice e levantou os céus. Levante também. E ele disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes e beberdes, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Porquanto qualquer que comer este pão ou beber o cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Senhor, levantamos este cálice aos céus agora, contendo o suco da uva, que representa o sangue derramado de Cristo na cruz. E Cristo derramou o seu sangue na cruz para perdão dos nossos pecados. Oh glória! Lava-nos por inteiros, Senhor. Até este que foi hoje alcançado pelo Senhor de uma maneira diferente. Talvez ele mesmo reconhece que não poderia orar. Eu ando em fidelidade, mas o Senhor o alcançou, ó Deus, e com a tua graça ele será fiel a ti. Tomai. Glória a Deus. Despreze o copo, mas não a presença de Deus. E oramos ao Senhor agora. E oramos ao Senhor procurando e buscando pela tua santíssima presença. E oramos agora nos envolvendo da unção do Espírito Santo, buscando a sua face, buscando, aleluia. Invista agora este momento em oração, em clamor e buscando a sua
tua face. Ah, meu Deus, ah, meu Senhor, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que nos comprou, que nos redimiu e nos levou para Deus. Aleluia, 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 grande Deus. Receba, ó Deus, o louvor da tua igreja. Receba, Senhor, a nossa adoração. Receba, ó Deus, aquele que vai clamando e chamando pela unção do teu Espírito Santo, e que faz, ó Deus, aquele voto especial de fidelidade a ti, ó grande Rei, de fidelidade a ti. A vida em Deus, cristão, a vida em Deus, a vida em Deus, a vida em Deus, a vida em Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Cante. Eu sou livre. Sim, com a graça de Deus. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Clame, cante. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Faz silêncio um instante a igreja. Pai, nós sabemos, nós bem sabemos, por obra do Espírito Santo, quando nós estamos em fidelidade ou não. Talvez alguém, ó Deus, não tenha sido fiel nem mesmo aos relacionamentos de amigo, de irmão, de família, de casamento e principalmente com Deus. Oh Pai, nós aproveitamos este culto, que por sinal é um dia dos pais. Nós aproveitamos esta ocasião, Senhor, para renovar a nossa aliança contigo, para renovar, ó Deus, a nossa comunhão com o Senhor. Oh, aleluia. E nos perdoe, ó Deus, se porventura no teu memorial há situações registradas que nos comprometam. Pedimos que o Senhor nos lave por inteiro, por completo, e tudo aquilo, ó Deus, que fizemos ou façamos, sejamos purificados pelo Senhor. Como ministro do Evangelho, como seu pastor, eu peço essa dádiva dos céus. Lava-nos, Pai. Ah, meu Deus, não permitiremos o amém final deste culto chegar se não lavados. Vou mais que a neve. Vou mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais uma vez igual, alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Irmão Jetson, se a ti confessarmos, Pois se
dia te confessar e seguirmos na tua luz, e seguirmos na sua luz. aleluia. Tu não somente perdoas, Aleluia, purificas. Purificas também, ó Jesus. Oh, glória a Deus, é verdade. Sim, é de todo pecado. Que maravilha de amor. De amor, de amor. Pois que mais alvo que a neve. Sim, é verdade. O teu sangue nos torna. Levante a mão, povo do Senhor. O refrão, alvo mais. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Sim, desse sangue lavado. E a igreja diga: muito obrigado, Senhor. Diga: eu te agradeço por ser lavado pelo sangue de Jesus. Amém. E aplauda ao Senhor, gente, bem forte, e diga amém. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Creia na promessa, não duvide dela, não deixe brechas. Deus é mais, Deus é maior. Jesus está aqui. Jesus sabe do que você precisa. O Senhor é o meu Pai e eu sou seu filho. Mas que o Senhor fale ao nosso coração. Levanta a mão e os olhos para o céu, diga: eu creio, o meu Deus é maior. Amém, gente?